Bom dia, meus queridos alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres, em especial meus queridíssimos do sexto ano. Nós queremos dar sequência ao tema da aula passada, onde nós falamos sobre a indústria. Então, na aula passada a gente trouxe alguns conceitos sobre indústria, e falamos sobre a sua importância, de onde veio, de um modo geral. Na aula de hoje, nós intitularemos como a produção industrial 2, aonde estaremos falando um pouco da evolução da indústria, do seu nascedouro até os dias atuais, e também estaremos falando sobre os tipos de indústrias, tá certo? Então, vem comigo e para mais uma aula de geografia, tá certo? Então eu coloquei aqui logo esse gráfico, esta figura mostrando um pouco da evolução da indústria, né? Evidentemente que você deve perceber que a indústria ela não foi sempre a mesma, ou pelo menos quando a indústria nasceu, ela não tinha a mesma desenvoltura, o mesmo desenvolvimento, o mesmo avanço que nós temos hoje, tá certo? Então é sobre esta evolução que nós estaremos falando. Mais especificamente, nós estaremos falando sobre a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, e alguns autores já consideram que nós estamos vivendo uma quarta revolução industrial, né? Alguns autores chegam a dizer que a gente está vivendo já uma quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela aconteceu no finalzinho do século XVIII, né? A segunda, ela se estendeu do século XIX até mais ou menos 1945, ali com o término da Segunda Guerra Mundial. A terceira teria começado por volta do ano de 1950, com tudo aquilo que a Segunda Guerra Mundial deixou, com os investimentos que foram feitos, com os avanços tecnológicos que foram realizados, e que essa terceira revolução industrial teria se estendido até 2010. De 2011 para cá, a gente estaria vivendo esta quarta revolução industrial. Tá certo? Mas vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Tá certo? Primeira revolução industrial, século XVIII. O local, isso aí é muito importante, aconteceu na Inglaterra. O primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra, lá na Europa. Isso aí por volta do ano 1750, século XVIII. Durante esse período, o principal invento foi a máquina a vapor, que foi inventada por James Watt. Então, essa máquina a vapor, ela veio, na verdade, possibilitar que as máquinas elas se movimentassem, que as máquinas elas, de uma certa forma, elas se movessem. Lembrando que no artesanato o homem não usa máquina, é uma linha, é uma tesoura, é uma sovela, é um martelo, são pregos. Na manufatura, como nós explicamos, já surgiram ali algumas máquinas simples. E na Revolução Industrial, nós observamos aqui, foi que surgiram as máquinas mesmo, a máquina a vapor e outras máquinas que vieram dar uma dinâmica maior no processo de produção. A fonte de energia da primeira revolução industrial era o carvão mineral. Então o carvão mineral ele era queimado, ele produzia uma quantidade de vapor, né, dessa máquina a vapor, e esse vapor ele dava movimento às máquinas. A principal matéria-prima da época era o algodão, produzido nas colônias, né? Os tipos de indústria naquele período. Se tínhamos o algodão como matéria-prima, os principais produtos que foram produzidos foi o têxtil, roupas e também a parte de alimento. A localização das indústrias era muito importante que elas se localizassem próximo das áreas carboníferas,
próximo a onde estava o carvão, que é para facilitar, tá certo? E por último temos aí a questão da divisão, a divisão do trabalho, né? Homens, mulheres, crianças trabalhavam de 10 a 16 horas por dia, para você ver como era muito desgastante. Então foi um frenesi no mundo quando a indústria surgiu lá na Inglaterra. Muitas pessoas deixaram as zonas rurais, deixaram outras cidades, algumas delas outros países, e migraram para a Inglaterra para trabalhar nas fábricas, para trabalhar nas indústrias. Os produtos eram produzidos com uma grande rapidez, aquela produção em escala, aquela produção em série. O mesmo produto era produzido várias vezes. E outras questões no que diz respeito à mão de obra, meus queridos. A jornada de trabalho era muito pesada. O povo trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Tinha pessoas que trabalhavam até 16 horas por dia, né? E o homem ganhava pouco, a mulher ganhava metade de um homem e a criança ganhava metade de uma mulher. Não tinha leis trabalhistas, não tinha isso. Então, era uma grande exploração, tá certo? Então, isso aí foi um pequeno resumo da primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, evidentemente que foi uma sequência da primeira. O local ela aconteceu na Europa, no mesmo local da primeira, só que nós tivemos outros países também, e aí quando eu falo na Europa, ou seja, além da Inglaterra, daqui a pouco a Alemanha começou a se industrializar, a França começou a se industrializar, e fora dos domínios europeus, nós tivemos o quê? Os Estados Unidos, aqui na América, e o Japão, lá na Ásia. Isso aí durante o século XIX, né? O século XIX, basicamente aí, a partir aí de meados das décadas de 50, né? Desse 1850 para frente, né? Os principais inventos na época foi o quê? O motor a explosão, que era movido através de um dínamo, né, que produzia uma espécie de movimento, ou seja, o motor a explosão. Esses motores que a gente tem hoje, que a gente vê muito em algumas máquinas, né? Em forrageira, aqueles motores, até mesmo posso até citar como a ideia de um motor, esse motor explosão, esses motores que trabalham, que giram em alta voltagem, alimentado por gasolina, alimentado por óleo, alimentado por esses combustíveis fósseis, né? Então, nesse período foi inventado o motor a explosão, que aí depois esse motor ele se expandiu pelo mundo afora, inclusive adaptado para carro e por aí vai, né? Tivemos também a eletricidade, tá certo? E também o automóvel, que já foi uma espécie de sequência da invenção do motor a explosão. E foi inventado o carro. A fonte de energia não era mais uma fonte, mas as fontes de energia. Nós tivemos o petróleo e a energia hidráulica, a energia já hidrelétrica, a parte mais energia produzida pela força da água. E daí o petróleo já começava a dar as cartas. Não era mais o carvão mineral simplesmente. Até hoje nós ainda temos o carvão mineral como sendo uma fonte de energia, mas não como o petróleo, não como a energia hidrelétrica e por aí vai. As principais matérias-primas da época, já num processo bem evolutivo, nós tivemos já o aço, os derivados do petróleo e também os minérios, né? O homem começou a transformar o minério, aquilo que arrancava do solo, o ferro, a prata, o cobre, né? E tantos outros minerais para transformá-lo em máquinas, transformá-lo em produtos para uso humano. As principais indústrias da época eram as siderúrgicas e as metalúrgicas, as duas trabalham ali com os metais, né? Os eletrodomésticos e a indústria automobilística, dos carros. Eletrodomésticos já foram os primeiros eletrodomésticos já inventados e daí começaram a ganhar o mundo. A localização das indústrias, elas teriam de ficar na parte urbana, dentro das cidades e principalmente nos países desenvolvidos, que é onde estavam os maiores centros consumidores. A divisão do trabalho
foi uma espécie de Fordismo, que ficou muito conhecido. Vocês vão ver isso aqui depois, que existia a produção em série. Jornada de trabalho com uma certa diminuição, somente de 8 horas por dia, e já tinha alguns ganhos, algumas conquistas no que diz respeito às leis trabalhísticas, onde o homem já gozava de férias. A terceira revolução industrial, como eu já havia dito a vocês, começando aí por volta do ano 45, 1945, 1950, né? E aconteceu também nos países desenvolvidos. Dos países desenvolvidos é que ela se expandiu para outros países. Os principais inventos dessa época, já tivemos aí o chip, o computador, o robô, os foguetes, satélites e etc. Então já mais ou menos esse tipo de indústria que nós já temos o cheiro de hoje, né? Uma indústria bem mais modernizada, o advento do computador. Nesta época foi inventada também a internet, e isso aí ganhou uma proporção incalculável no mundo. Fontes de energia: o petróleo continua, ainda temos a energia nuclear, e fontes de energias alternativas, como a energia solar, energia eólica, a solar que vem do sol, eólica com a força dos ventos, a biomassa pela queima de resto de comida, de plantas, né? Aquele tipo de energia mais baseada em termos de elementos orgânicos. E também já a energia das marés. As principais matérias-primas da época foi o aço, minérios e produtos químicos e etc. Os derivados de petróleo e por aí vai, né? Madeira e tantos outros. Os tipos de indústria: a informática, eletrodomésticos, aeroespacial, aí na parte de construção de foguetes e aviões, e de alta tecnologia, aquelas indústrias que se desenvolveram, que é chamado de uma tecnologia de ponta, onde foram inventadas máquinas ultramodernas e que foram usadas na parte da construção, na parte da medicina, na parte da engenharia, e também a indústria automotiva e tantas outras indústrias como a gente tem hoje. A localização era onde existia e onde existem incentivos fiscais por parte do governo, que para facilitar a chegada de uma empresa na sua região, eles facilitam o transporte, incentivos fiscais e por aí vai, né? Então, locais também onde tivesse uma mão de obra barata, que isso é muito importante, e facilidade de comunicação, transporte, né? Então, era importante. Divisão do trabalho é o que nós chamamos de just in time, ou seja, no tempo certo. Aquele tipo de empresa que trabalha gastando a menor quantidade de tempo possível, com máquinas ultra modernas, onde cada vez mais a máquina toma lugar do homem, né? Alta produtividade com auxílio da tecnologia informatizada, trabalhadores autônomos, tá certo? Então aí vamos. Então só para vocês verem aí como é esse processo produtivo, essa cadeia produtiva, tá certo? Veja só o processo, até vamos imaginar você que gosta de moto, que possivelmente vai ter a sua, quando você estiver, lógico, com uma idade e bem habilitado. Olha só, aqui você tem uma mina, uma jazida de ferro, uma caçamba gigantesca colhendo o minério de ferro. Esse minério ele é levado para uma indústria, uma siderúrgica, metalúrgica, onde esse ferro vai ser transformado em ligas metálicas, em barras de ferro. E com esse ferro, com aço, essa indústria ela vai para uma outra indústria que produz, por exemplo, uma moto, para depois essa moto chegar até o consumidor. Então é uma cadeia produtiva. Você observa que começa no campo, começa no contato com a natureza, começa com a extração de uma matéria-prima, que vai para uma indústria que transforma já esse material num certo produto, para depois se transformar em outro produto mais elaborado até chegar ao consumidor. Eu estou dizendo isso aqui do ferro, mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, a criação de gado. A criação de gado. Alguém criando um gado aqui, criando uma vaca, um boi, um touro. Daqui a pouco esse touro ele é abatido
ele é abatido num frigorífico e depois mostra o cara comendo em casa uma picanhazinha assada. Então é uma maneira de mostrar o processo evolutivo de tudo isso, tá certo? Aí tem a questão também da indústria e o meio ambiente ou espaço geográfico, isso é muito importante. A ação humana sobre a natureza para garantir a sobrevivência dos indivíduos é uma característica encontrada nas mais diversas sociedades, lógico. A partir do momento que ele foi evoluindo em suas técnicas, em seus instrumentos de trabalho, o homem ele sempre aumentou o seu domínio sobre a natureza. É evidentemente que quanto mais houve esta evolução, mais a natureza sofreu, mais a natureza ela vem sofrendo. Eu não posso comparar o grau de destruição da natureza de uma pessoa cortando uma árvore com um machado há centenas ou há milhares de anos atrás, com alguém com motosserra hoje, que é capaz de fazer um trabalho sozinho durante um dia, um trabalho que 20 homens não faz. Então, quanto mais a tecnologia ela vem aumentando, mais o domínio da natureza é maior e automaticamente vem os prejuízos. A diferença está no quanto a sociedade modifica a natureza. A sociedade industrial, a partir da Revolução Industrial, passa a transformar a natureza de forma profunda. Então, quando você olha para o meio ambiente hoje, o que esse meio ambiente tem sofrido, o que as florestas têm sofrido, o que os rios têm sofrido, o que o ar tem sofrido, o que a água tem sofrido, o que o subsolo tem sofrido com desmatamento, com contaminação, com erosão, é coisa gigantesca, né? Dois lados da industrialização e a modernização, né? Vamos aqui ver. Positivo e um lado negativo, né? Então, o avanço do homem sobre a natureza tem os seus aspectos positivos, mas também tem os seus aspectos negativos. Vamos lá, o positivo, elevação da expectativa de vida. Com o aumento da industrialização, principalmente essa industrialização que veio avançar na parte da medicina, invenção de novos remédios, de novos medicamentos, vacinas, a evolução já na parte cirúrgica, né? Isso aí veio aumentar a expectativa do homem, a questão da elaboração de alimento, a melhoria das cidades no que diz respeito ao saneamento básico, a questão do cuidado com a água e por aí vai, né? Tem também o aumento do bem-estar das famílias, lógico, morando em casas melhores, residências melhores, mais organizada, iluminada, com água tratada. Estou citando aqui alguns aspectos só, mas tem mais. Agora, negativo, a destruição da natureza original, né? Ninguém constrói uma cidade sem antes desmatar o local. As pessoas não vão construir móveis na sua grande parte se não derrubar uma árvore, né? As pessoas extraem o ouro, a prata do solo, mas usam o mercúrio que contamina a água. Então o desmatamento, as queimadas, a poluição do ar, a chaminé das indústrias é como se fosse um grande mal. Como não? É um grande mal para a saúde do meio ambiente, né? Enorme poluição do ar e das águas, como eu já havia dito, e também o acúmulo do lixo, que o lixo é um problema global, né? Uma boa parte dos problemas que a gente enfrenta hoje é ocasionado pelo lixo. A questão até mesmo enchentes nas cidades, porque os bueiros são entupidos com sacolas de lixo. Há o lixo a céu aberto e que promove o acúmulo de mosca, de ratos e de animais de um modo geral, né? E também o engarrafamento no trânsito. É só apenas aqui algumas coisas. Quando as cidades cresceram, aumentou a produção de carros, aí vem todo esse processo aí, né, do engarrafamento, o acidente, a poluição do ar pela combustão dos carros e por aí vai. Tá certo? Então por hoje é só. Joinha, joinha e até a próxima aula.